Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Como vocês já sabem, eu sou a professora Girlaine Silva, sou negra e hoje estou vestindo vestido nude estampado. Olha só quem eu trouxe para participar dessa aula junto com a gente. Ciência e tecnologia, como elas se relacionam? Vem com a gente que eu vou contar tudinho para vocês. Quando vocês pensam em ciência e tecnologia aí na casa de vocês, em que vocês pensam? De repente em algo muito importante ou até mesmo futurístico, como é o caso aqui do nosso amigo robô? Pode até ser, gente, vocês não estão, errados. Mas será que ciência e tecnologia só se resume a isso? Bem, fato é que a ciência e a tecnologia são de extrema importância para o avanço da sociedade, né? Mas vocês saberiam me dizer o que significa ciência e tecnologia? Deem uma olhada no slide. A ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então, a ciência, ela é fruto de uma observação, né? A partir dessa observação, vão ser geradas hipóteses, né? E aí vão vir os experimentos para comprovar se aquela hipótese é verdadeira ou não. Já a tecnologia é um produto da ciência e da engenharia, que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. Então, a tecnologia é quando você coloca em prática o conhecimento adquirido a partir da ciência, para aprimorar, para facilitar um trabalho. E, gente, vai muito além dos robôs, como a gente vai ver aqui hoje. Mas vamos falar de história. Quem nasceu primeiro, a ciência ou a tecnologia? Bem, muito embora apenas por volta do século 4 a.C., a ciência tenha sido definida como um conhecimento demonstrativo por Aristóteles, o que fundamentou a ciência que nós conhecemos atualmente, na verdade, desde o período paleolítico, ou idade da pedra lascada, há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, os nossos antepassados já começaram a produzir tecnologias, os primeiros artefatos em pedra lascada, o que destacava-os dos outros animais. E esses instrumentos serviam, para caça e manuseio de alimento. Então, gente, dê uma olhada. Uma simples pedra já era tecnologia, há 3 milhões de anos atrás. E foi lascando pedra que o homem descobriu o fogo, uma das tecnologias mais importantes da humanidade até hoje. O fogo, professora, como assim fogo é tecnologia? É sim, gente. Vejam o que o homem conseguiu a partir dele. Ele conseguiu se aquecer e ao seu grupo, cozinhar alimentos, o que aumentou as chances de sobrevivência, além de se proteger e, mais tardiamente, desenvolver técnicas para fundir metais, E a transição do período paleolítico para o período neolítico foi marcado pela Revolução Neolítica. Essa Revolução Neolítica, aconteceu quando muitas culturas humanas deixaram, o estilo de vida nômade, caçador, para se tornar sedentário e fixo, o que levou a um aumento da população, E essa época foi marcada pelo desenvolvimento de várias tecnologias agrícolas e pelo surgimento de uma nova tecnologia, a metalurgia, De onde surgiram aí vários utensílios e ferramentas, como vocês podem ver aí no exemplo do slide, como a foice, o machado, E foi no final do período neolítico que surgiu a protoescrita, que, como vocês podem ver, se tratava de marcas visíveis que comunicavam informações limitadas. Embora ainda não pudesse ser considerada como forma de escrita por não possuir significado linguístico,
formou as bases para a posterior criação da escrita, que também se encontra no hall das grandes tecnologias da pré-história. Professora, escrita é tecnologia? Sim, gente. Imagina como a escrita facilita a comunicação, além de documentar a história, né? Documenta informações que podem ser transmitidas ao longo de várias gerações, tá? Dentre outras invenções, tecnologias, né, importantes da pré-história, a gente tem a roda, que talvez vocês não conheçam, né, como tecnologia. Não se sabe bem, né, quando, mas o primeiro registro que se tem, né, da roda foi de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Vejam no slide como os historiadores, né, acreditam que ocorreu o desenvolvimento da primeira roda, né? Ela vai ter surgido da necessidade de transportar cargas ou pessoas, né, onde essas cargas eram depositadas sob cilindros, né, na verdade, aí, troncos de árvores, e com o passar do tempo, gente, isso foi sendo aprimorado, fruto da observação, por exemplo. Eles observavam, né, que foram se formando sulcos ao longo, né, desses cilindros, e esses sulcos facilitavam ainda mais o movimento, né? E isso aí foi evoluindo para a primeira roda que a gente tem, que foi documentado na história. Assim, gente, como vocês podem ver nesse exemplo e nos outros que a gente viu, a tecnologia, ela surge da necessidade do homem e ela vai se aprimorando conforme o conhecimento avança. Ah, legal, professor, então você está falando que a tecnologia nasceu primeiro? Quer dizer que existia tecnologia, mas não existia ciência? Certo? Não é verdade, gente. Dê uma olhada no slide. Na verdade, muito antes de a ciência ser sistematizada, cada povo acreditava e perpetuava histórias que davam sentido à nossa existência. E assim surgem as cosmogônias, né? A primeira tentativa de o homem explicar a origem do mundo foram os mitos. E a mitologia grega é um exemplo com a teoria do caos, né? E dos deuses que vocês já devem, né, ter ouvido falar. Somente no século 7 a.C., surge uma perspectiva não mítica, considerado o embrião da ciência e da filosofia, ou seja, do pensador racional. E essa linha, ela chega até Aristóteles, que, como eu falei, definiu a ciência como um conhecimento demonstrativo. E a partir daí, gente, a gente vai passar por algumas grandes invenções tecnológicas, como a demonstração por Nicolau Copérnico, né, de que a Terra gira em torno do Sol, né, e com isso ele é considerado o pai da astronomia moderna, e chegando até Galileu, né, que é considerado o pai do método científico, porque demonstrou que não basta uma boa observação e explicação de um fenômeno. É preciso que experimentos metódicos validem essa observação e explicação. Então, a gente começava aí a moldar a ciência, né, como a gente tem agora. E a partir daí, né, a partir do século XVII, houve uma separação da ciência e da filosofia, e a ciência seguiu sozinha com várias descobertas, gente. Dentre elas, a vacina, né? Basta a gente pensar no quão recente é a descoberta da vacina contra o coronavírus. Bem, então, com isso, a gente já pode falar, gente, que antes de qualquer narrativa, a ciência já existia. Quando os nossos antepassados, que eu mostrei mais no início da aula, estavam lascando pedra, estavam manejando fogo, estavam construindo moradias, eles já estavam aplicando conhecimento, tá? Então, não tem essa história de quem nasceu primeiro. Ciência e tecnologia avançam juntos. E deem uma olhada em mais uma prova de que a ciência sempre esteve por trás das invenções, inclusive das invenções pré-históricas. Como vocês acham que o homem conseguiu contar o tempo, a cronologia, né, uma das invenções mais fundamentais da espécie humana? Bem, para realizar atividades de caça, plantio, o homem recorria à observação do céu, né, e dos astros, e se baseavam em fenômenos naturais periódicos, como o movimento dos corpos celestes,
fase da Lua. Por exemplo, para determinar o período, né, do dia, ele observava a posição do Sol e assim, gente, surgiu o primeiro relógio, né, conhecido como gnomon, né? E isso foi evoluindo, por exemplo, para uma clepsidra, um relógio de água, né, que parecia-se com uma ampulheta, mas utilizava água. E como eu sei que vocês adoram experimento, que tal fazer um relógio pré-histórico aí da sua casa? Deem uma olhada em que vocês vão precisar para construir um relógio de água ou clepsidra. Vocês vão precisar de tesoura, água, fita adesiva, cronômetro e garrafa PET. Deem uma olhada, vocês vão cortar a garrafa PET, como está mostrando a figura, e vão montá-la daquele jeito. E, gente, a tampa dessa garrafa, ela vai ter que estar com um furo para que a água passe. Deem uma olhada em como ficou a minha clepsidra. E como é que vocês vão testar isso na casa de vocês? Vocês vão colocar uma quantidade de água, vocês vão verificar quanto tempo, né? Isso vocês podem fazer com o cronômetro do celular. Essa quantidade de água vai levar para passar de uma parte para outra, tá? Então, eu já vou colocar aqui ao mesmo tempo que eu vou acionar o cronômetro. Bem, deu aproximadamente 18 segundos, né? Vocês podem marcar aqui e aí vocês vão ver, né? Neste caso aqui tinham 50 mililitros de água. Eu sei que para passar 50 mililitros vão ser a cada 18 segundos, né? E aí vocês podem, gente, usar cálculos matemáticos também para considerar isso em minutos, né? Para vocês verem que a ciência, ela vai envolver várias áreas, tá? Mas tentem fazer isso na casa de vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Ou vocês também podem ganhar essa clepsidra aqui bonitona de presente. Quem quer esse presente aqui? Ah, professora, esse relógio aí, a gente não vai querer não, isso dá muito trabalho. Então, deem uma olhada lá no slide. E esse presentão aqui, quem é que vai querer ganhar, né? Deem uma olhada, gente, esse é um relógio moderno, né? Com vários aplicativos de última geração que de repente você não vai nem usar. Mas percebem a diferença, né? Se passaram centenas e centenas de anos, o tempo passou, né? E o relógio também evoluiu. Isso acontece, gente, porque a tecnologia avança com o tempo. A ciência avança com o tempo e a tecnologia também. Ciência e tecnologia andam juntas. Com o auxílio da tecnologia nas pesquisas, avançamos na ciência e na explicação de fenômenos naturais. Por outro lado, a ciência é que nos dá suporte para o avanço da tecnologia. E, gente, ciência e tecnologia, inclusive, avançam juntas no combate às fake news. Vocês sabem o que é uma fake news? Deem uma olhada. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. E isso, gente, causa um negacionismo da ciência. É isso mesmo, as pessoas passam a negar a ciência, mesmo gostando de usufruir da tecnologia que a ciência proporciona. E isso não é de hoje, não. Muitos pesquisadores pagaram com a vida o fato de simplesmente discordarem de informações que não tinham qualquer outra natureza que não fosse a mítica, né? E nos dias de hoje, elas aparecem sob a forma de robôs, e não são robôs do bem, como esse aqui, mas que espalham notícias que chegam até o nosso celular pelo nosso WhatsApp, né? Então, gente, a verdade é que nós vivemos em uma sociedade intensamente dependente da ciência e da tecnologia, mas em que quase ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. Então, compartilhem essa ideia, gente. Chequem as informações, né, que vocês receberem. Não sejam compartilhadores de fake news.
Beleza? Espero que vocês sigam essas dicas, eu espero que vocês leiam bastante, sejam sempre pessoas que vão levar notícias sobre a importância das ciências para os seus amigos, para os seus conhecidos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.